Olá pessoal, bom dia. Meu nome é João Lucas, eu sou aluno da turma 3D de Lógica de Programação, certo? Eu estou aqui para compartilhar com vocês o desenvolvimento da prova 01, que no caso é referente a esse trabalho, no qual eu fiz um jogo chamado Memory Games for Kids, no caso, o jogo da memória para criança. O desenvolvimento desse jogo, ele começa aqui na plataforma P5.js, né, utilizando a linguagem de JavaScript. E esse jogo eu comecei assim, ó, primeiramente declarando aqui todas as variáveis e declarando também e fazendo a leitura também das imagens que eu vou utilizar nesse jogo. O meu jogo ele consiste na tela inicial aqui desse menu, onde tem uma parte de iniciar, instruções e créditos. Aqui são as variáveis, aqui a leitura das imagens. E aqui na função setup eu criei o meu canvas, que é de 600 pixels por 400, certo? Passando aqui para a função draw, eu inicializo com o tipo de texto, né, o estilo do texto normal, e já vou começar aqui no meu primeiro if, né, que no caso é na tela igual a 1, seria essa tela inicial, certo? Eu tenho um background, que é a imagem de fundo, certo? Que é a imagem 1, essa imagem aqui. Eu coloquei o preenchimento, caso de cor 20, texto alinhado, tamanho do texto 36, é esse text size. E no meu primeiro if, aliás, terminando essa parte do primeiro if, dentro dele eu já coloco outro if, que vai falando sobre os parâmetros aqui de reconhecimento, para que quando eu chegue aqui no menu iniciar ou em outros menus, reconheça esse retângulo aqui e ele faça esse fundo. Eu utilizo a questão desse mouse X, eu digo se o mouse X for maior que o X do menu, no caso a variável que eu já declarei lá em cima, e o mouse X for menor que o X do menu, mas a largura, essa largura aqui, ó, é maior que esse X, onde começa, e menor do que esse, mais a largura, que é essa distância, certo? Se ele for tudo isso, aqui, e também em relação a y, mais a altura, né, mouse y, maior que o y do menu 1, esse aqui é o menu 1, e menor que o y do menu 1 mais a altura, o que acontece? Quando eu coloco o cursor do mouse aqui dentro, ele reconhece. Aqui eu tenho o menu 2 e aqui eu tenho o menu 3, certo? Aqui eu estou falando em relação ao menu 1. Aí o que acontece? Eu desenvolvo aqui esse retângulo, que é em relação ao x do menu, com o y do menu 1, em relação à largura, altura e o preenchimento dessa cor, né? O que acontece também? Eu já coloco outro if aqui dentro, com a função lá do mouse expressed. No caso, se o mouse pressionado, o que eu vou passar para a tela 2. Ou seja, reconhece que o mouse está aqui dentro desse intervalo em relação a x, em relação a y, e se eu pressionar, eu passo para a tela 2. Eu vou pressionar aqui, certo? Pronto, aqui é a minha tela 2. Na tela 2, eu tenho um espaço referente à fase 1 e à fase 2. E também tenho essa parte do menu em relação a voltar, para eu voltar para a tela 1, que eu vou explicar um pouco mais à frente, certo? Se eu pressionar aqui na fase 1, não vai para nenhum canto, e se eu pressionar aqui também não, ele apenas reconhece que está aqui. Por quê? Porque eu não pedi para que ele fizesse isso, eu não dei essa função, não é essa a primeira parte do trabalho.
Mas se eu clicar aqui em voltar, eu consigo voltar para a tela inicial, certo? Para a tela 1, né? Eu defini aqui o texto da tela inicial, né? A cor desse texto. No stroke, eu não coloquei um fundo para ela, não coloquei, aliás, aquele preenchimentozinho de fundo, mas poderia ter colocado, mas não era essa, não queria. E esse 300 e esse 120 é em relação a x e y, ao qual esse texto vai começar. Um pouco mais para baixo, eu tenho um outro if, né, que vai falar das posições e do reconhecimento dessa outra parte, que seria a parte aqui de instruções, certo? Quando eu falo aqui que se o mouse X for maior que o X do menu e o mouse X for menor que o X do menu mais a largura, né, em relação assim ao eixo X, e também falo em relação ao eixo Y. Note que aqui eu estou falando o Y do menu 2. Por quê? Porque o X não muda. O X não muda, ó. Sempre esse quadradinho vai começar, esse retângulo ele vai começar no mesmo canto e terminar no mesmo canto. Mas o Y, que no caso a altura, essa partezinha aqui, eu mudo. Então aqui é referente ao Y do menu 2, certo? Aí eu faço todas essas condições. Da mesma forma eu vou definir aqui o retângulo, né, nessa função rect, né, onde eu falo do x do menu e o y do menu 2. A largura e a altura sempre são as mesmas. Por quê? Porque os retângulos eles vão ter a mesma altura e a mesma largura. Se eles tivessem dimensões diferentes, eu teria que criar uma altura 2, uma largura 2, mas não é esse o caso. E também eu venho colocar aqui, ó, se o if, se o mouse is pressed, se no caso o mouse for pressionado, quando eu estiver aqui em cima, ele vai para a tela 3. Ó, a tela 3, vou pressionar aqui, é a tela na qual vai falar das regras do jogo. Eu criei uma variável regra e adicionei esse texto lá dentro, certo? Onde diz aqui, o jogo consiste em achar os pares das figuras em menor tempo possível. As cartas serão desviradas apenas se forem iguais. Caso contrário, não serão desviradas. Outra coisinha interessante é, olha só, esse menu voltar aqui, essa parte, esse botãozinho voltar. Eu deixei esse voltar em todas as telas na mesma dimensão em relação a x e em relação a y, porque quando eu utilizo ele em uma outra tela, fica muito mais fácil. Aqui, ó, eu clico e volto para a tela 1. Né? Pronto. E aqui em relação... Pronto. Aqui na tela 3. Aqui o X do menu da tela 3. Pronto, que é referente aos créditos aqui. Eu vou ter aqui todas aquelas dimensões, a qual eu expliquei antes, o X do menu, o Y do menu 3. Se o menu 3 for lá pressionado, eu irei para a tela 4. Né? Olha só, eu vou ter aqui, se eu pressionar, eu irei para a tela 4, aonde tem lá a minha imagem, né, a foto do programador, meu nome e a turma. Também, ó, note que o menu voltar, ele está na mesma posição em todas as telas. Aqui eu clico em voltar, eu volto para a tela inicial, certo? Aí o que que acontece? Toda essa questão do voltar, eu falei sobre ela, mas eu não mostrei ainda na programação. Vou começar agora. Eu mostrei apenas na tela 1. Eu tenho aqui, ó, o if se tela é igual a 2. Aí eu vou ter aqui o background, que no caso a imagem 2, essa imagem aqui, ó, iniciar a tela 2. Eu já tenho outra imagem como fundo, né, o background e fundo.
o tipo de texto alinhado, o tamanho do texto é 26, não mais 36, né? Eu faço todo aquele reconhecimento. Aqui, ó, eu já tenho outra variável, que é o x do voltar, não é mais em relação ao x do menu 1, x do menu 2 e o x do menu 3. Por quê? Porque eu estou em outra posição, né, em relação a x, em relação a y. E o que é que eu falo aqui, ó? Que eu falei em relação ao menu voltar. Se o mouse pressionado em voltar, eu volto para a tela 1. Aqui, ó, voltei para a tela 1. Eu vou novamente lá para a tela 2. Pronto. Estou aqui na tela 2, né? Criei aqui o texto, a posição é outra, certo? Eu crio aqui também as descrições da fase 1, né, em relação a esse retângulo, né? Eu não utilizo, já utilizo também outras medidas, por isso que eu também tenho o x da fase 1, tenho o y da fase 1, coloco aqueles mesmos parâmetros, se maior que o x da fase 1, se menor que o x da fase 1 mais a largura. Agora note que eu aproveito a largura, tanto na, tanto na primeira tela como nas outras telas, esse, esse retângulo ele vai ter as mesmas dimensões. Por isso que eu posso usar largura e altura em relação às outras. Ok. O que é que eu tenho mais aqui? Eu crio a fase 1, as dimensões, onde é que ela está. Eu digo onde é que está o voltar, né? E aqui eu passo para a fase 2. A fase 2, eu também vou fazer a mesma coisa, falar as dimensões, o tipo do texto, o preenchimento. Aqui, ó, esse preenchimento, que está lá em 200. Pronto. E se eu clicar também do mesmo jeito. Agora eu venho falar da tela 3, né? A tela 3, que vai ter o background deixa eu voltar aqui. A tela 3, que é essa tela de instruções, tá aqui, ó. Esse background eu já coloquei diferente, não coloquei uma imagem. Eu estou utilizando aqui o modo de descrição em relação a RGB, né? Como a gente conhece RGB, que significa que vem das três cores, que é o red, do vermelho, o green do verde e o blue do azul. Essas três cores, de acordo com esses parâmetros, formam essa cor. Aqui, o tamanho do texto. Aqui é interessante, olha, esse texto está aqui como uma variável regra, aqui na linha 135, mas eu criei esse texto lá em cima, quando eu defini uma variável chamada regra. Deixa eu voltar aqui no início. Olha aqui, a variável regra. Eu criei esse texto, fiz a quebra de linha aqui com barra invertida N e pronto. Criei essa variável e apliquei ela lá na linha 135. Ok. E aqui é onde eu comecei a aplicar esse texto, que foi com o x igual a 300 e o y igual a 100, certo? Cada vez que eu chego aqui eu dou um barra N, ele volta. Ele fica aqui desalinhado porque o tipo do texto, o alinhamento do texto é centrado, não é margem à direita. Eu coloquei em relação a 100. E voltando aqui, ó, olha a questão, o voltar na mesma posição. Se eu clicar nele, eu volto para a tela inicial. Aqui eu já vou começar, pronto, tá aqui, ó, eu falando em relação ao X do voltar, lá na própria tela, pronto, tudo isso. Crio aqui aqui as mesmas dimensões. Você pode ver que durante o texto todinho, essas dimensões do voltar vão ser a mesma em cada tela. Por isso eu aproveito as variáveis de o x do voltar, o y do voltar, a largura e a altura é do quadradozinho lá. É sempre a mesma para todo o programa.
certo? Aqui eu vou para a tela 4, que é a última tela, a tela de créditos, né? Eu vou ter o background, eu já coloquei outra cor, né, em relação a RGB também, o tipo de texto, e coloquei um texto diretamente. Eu não criei uma variável, porque o texto era pequenininho, eu escrevi o texto diretamente, certo? E coloquei a minha imagem. Essa imagem é interessante que esses dois tem o parâmetro aqui da imagem, né, que é uma variável, eu baixei. Vou mostrar aqui onde foi que eu baixei. Eu colocando aqui, clicando aqui nessa setinha, eu tenho os arquivos do esboço, certo? Aí eu tenho todas as imagens que eu baixei para utilizar nesse jogo, certo? No caso, essa é a 3, a imagem 3, eu acho que é essa primeira aqui, isso, tá lá na descrição. Ok. Aí, primeiro a imagem, esses dois primeiros parâmetros é onde essa imagem vai começar na página. E esses outros dois parâmetros aqui, esses dois parâmetros finais, esse aqui, esse parâmetro 50 em relação ao x, da onde a imagem vai começar em relação a x, e também onde ela vai começar em relação a y. E esse parâmetro aqui, 80 e 90, é o tamanho da imagem em relação a x, né? Se eu quero mais panorâmico, ou tipo retrato, né? Esse 80 em relação a x, esse 90 em relação a y, em relação ao tamanho da imagem, né? Eu aplico essa imagem e apliquei esse texto lá, certo? E aqui novamente esse if eu venho em relação ao botãozinho lá de voltar que eu criei, que eu utilizei ele em todo o texto. Pronto. Aqui também com o textozinho de voltar. Pronto, o meu código ele acaba aqui. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado. É isso. Muito obrigado.